Tiveram casos agora recentes de uma menina que mandou um bolo para uma outra adolescente, envenenou essa adolescente e a menina morreu. Agora, na semana passada, teve um garoto de 14 anos que matou o pai, a mãe e o irmão de 3 anos, porque o pai não deixou ele ver a namorada no outro estado. O mundo piorou muito? Como que você olha para esses casos assim? Eu penso que isso é um processo estrutural. Familiar. Eu não vou tirar disso a responsabilidade de quem escolheu tomar essa atitude. Mas os reforços levam para o sentido que eu acabei de colocar da banalização. Se a vida não tem um valor, então onde eu vou situar a vida? Na minha necessidade imediata. Então eu vou para o mundo virtual e vou enxergar os desenhos, os jogos, eu vou enxergar e vou treinar para me praticar através do algoritmo do inconsciente para o consciente no meu cotidiano. Então, quando eu percebo, eu estou replicando algo que eu vi lá nos jogos. Então, eu não estou falando que os jogos são ruins, mas eles não contribuem de forma pedagógica para reforçar o aspecto positivo dos valores que nutrem as relações humanas. Então, assim, um pai que vai trabalhar para o filho não passar dificuldade e o tempo todo ficou trabalhando e o filho não conviveu com ele. Então, esse filho, ele não foi criado para produzir. Ele foi criado para o medo de que, para ele ter algo, o pai dele teve que sacrificar a relação com ele. Então, inconscientemente, o algoritmo dele fala para ele assim, bom, eu não quero passar isso para o meu filho. Então, eu não quero viver nesse mundo do meu pai. Esse mundo do meu pai, eu não dou conta da renúncia dele. Então, o que eu faço? Eu nego o mundo do meu pai e vou criar um mundo paralelo para mim. E para atender as minhas necessidades fisiológicas, eu vou olhar para o que eu tenho disponível de relacionamento. E se alguém me impede de fazer isso, como eu não tenho um valor de afeto estrutural definido como sustentação da minha presença, o pai ou a mãe podia ser o compadre, o irmão, o estranho que você nunca viu. Se estivesse ali te atrapalhando, você ia fazer a mesma coisa. Então ele em si, ele não matou o pai dele. O pai dele já estava morto no mundo dele. Quando ele entendeu que para ele ter um conforto, o pai teve que abrir mão do relacionamento com ele. Então, isso para ele tinha um preço de que não tinha significado nenhum. Porque assim, para ele ter algo, o que o pai tinha para dar, o pai não podia oferecer, porque o pai tinha que ter um resultado material, e ele ali estava precisando era de um abraço, de um beijo, do afeto, mas ele não foi estimulado, ele não foi exercitado para viver isso. Então, o que ele sabia viver é o seguinte, ele tem uma necessidade fisiológica hoje, que confunde com necessidade afetiva. A necessidade fisiológica dele é de ir no banheiro, evacuar, de fazer xixi, é a necessidade de tomar água, de alimentar, de masturbar, de fazer sexo, né? Mas assim, ele nem namora. É muito comum você ver os jovens hoje, tá 6 meses juntos sem transar. Eu penso que o medo é inerente à natureza humana. E o grau do medo das relações, de caso para caso, eles têm que ser mensurados em loco. Então não podemos generalizar isso, absolutamente. Mas olhando esporadicamente um caso aqui e outro ali, vendo por uma métrica, né, de uma média, o que o medo pode levar a pessoa nesse caso? Para você mensurar o tamanho do risco, você tem que mensurar qual foi o grau de intimidade desse relacionamento. Então, assim, aí você analisa a sua história. Quando o filho deu dor de barriga de madrugada, quem é que estava ali? Quando o filho sofreu bullying na escola, quem é que foi lá acompanhar ele? Né? Aí a mãe estava no sacrifício, porque ela foi lá porque o pai estava ganhando dinheiro para ele ter aquela escola. Então ele não vai gostar de estudar. Por quê? Porque
Olha, ele não negociou isso com o pai dele. Dele abrir mão da presença do pai para ir para a escola. Ele até podia ir para a escola, mas ele queria ir para a escola junto com a família dele. Então é muito comum um filho hoje, quando o pai leva ele na escola, ele chegar e falar assim: pai, me leva lá dentro, porque eu quero que meus coleguinhas te vejam comigo. É um processo antropológico da natureza humana de pertencimento. Então, não está perdido. Nada está perdido. Mas precisa rever. E rever para ressignificar. O fato da minha história não ter sido testemunhadamente positiva para despertar os valores do meu filho, não significa que está tudo perdido. Mas significa que eu posso ir aonde o meu filho está e compartilhar com ele, trazendo ele para cá. Mas é só por isso que existe a questão das várias fases do ser. Por exemplo, um animal, um potro, nasce. Com 30 minutos ele está defendendo o predador. O homem, com 50 anos, ele está lá discutindo com o terapeuta dele os traumas que ele teve com a mãe dele, com o pai dele, por que o pai não fez isso, por que o meu pai não fez aquilo. Não, você entendeu? Então é um animal extremamente dependente. E ele é dependente não é porque ele é fraco, é porque ele tem uma coisa que o outro animal não tem. Ele é racional, mas ele tem o sentimento para ser trabalhado, para ser desenvolvido. E tem uma coisa que espera essa mistura de racionalidade e sentimento, que é a lei de amor. E que a gente acha tudo isso bizarro. Fala, não, eu sou racional, meu negócio é ali, tic-tac, 2 e 2 é 4, né? E às vezes 2 e 2 não é 4 nessa equação, sabe?